Essa semana o Terraform lançou a versão 1.6 e nessa versão eles adicionaram um framework para a gente poder testar a nossa configuração do Terraform. Neste blog post eles falam por cima como foi a implementação e como funciona esse framework de teste. Se a gente descer um pouquinho a página, a gente vai ver que eles colocaram um vídeo ensinando como a gente pode rodar o Terraform Test. Se a gente continuar descendo aqui, o post fala sobre as outras alterações que essa versão trouxe junto com ela. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, se você quiser ler eles. E se a gente for aqui na próxima página, esse é o tutorial que eu fiz para entender como os testes no Terraform funcionam. Também vou deixar o link. E nessa página a gente tem a documentação sobre a sintaxe do Terraform Test, de como a gente pode escrever e todas as opções disponíveis que a gente pode escrever. E nessa última página a gente tem a documentação para o Terraform CLI. Bom, dito isso, vamos colocar em prática essa teoria. Então aqui eu já tenho meus arquivos Terraform, eu vou estar criando um bucket no S3 e esse bucket vai ser transformado em um website. E como eu disse no começo, eu estou baseando esse vídeo no tutorial oficial do Terraform. Então aqui eu copiei esses arquivos do tutorial. Então a gente tem dois arquivos HTML estáticos que ele vai gerar essa página pra gente aqui. Ó. É um Tetris rodando no navegador. A gente consegue jogar. E é isso que a gente vai fazer. Voltando no código, eu estou no meu main.f e aqui também eu vou deixar os links que eu mostrei no vídeo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é setar o nosso bloco de Terraform. E nesse bloco de Terraform, a gente tem que setar a versão, no mínimo, para a versão 1.6. E aqui, os providers, eu vou estar utilizando a AWS. E a última versão disponível para mim, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é a versão 5.19. Feito isso, eu vou precisar do meu provider. Eu vou criar meu provider setando a região através de uma variável. E vou definir as minhas tags default. Então, todos os recursos vão ter essas tags, pelo menos. Nesse arquivo, é praticamente isso. O que a gente precisa fazer agora é implementar o nosso S3. Com esse arquivo s3.tf aberto, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu preciso criar o bucket em si. Então, eu vou utilizar esse recurso para poder criar o bucket e vou setar o bucket name também através de uma variável. A variável a gente vai setar logo logo. O próximo recurso que eu preciso setar é transformar o nosso bucket em um website e eu preciso passar esses dois bloquinhos. Um é o nosso index document e o outro é o nosso error document, cada um identificando o nosso arquivo de entrada e o nosso arquivo de erro, caso aconteça o erro. E aqui a gente está referenciando o nosso bucket que a gente criou aqui em cima. O próximo passo é tornar o nosso bucket público, então a gente está removendo todas as restrições que deixam ele privado, e além disso a gente precisa setar esse ownership. Então a gente vai deixar esse object ownership dando preferência para quem criou o bucket. Pois se você olhar a documentação da AWS, a gente pode setar outras contas como esse object ownership. O próximo passo é definir a nossa ACL como public read, e eu vou criar essa ACL depois que eu criar os meus blocos para remover a restrição do meu acesso público e também ownership do meu bucket. E o próximo passo é criar a policy em si. E eu vou criar essa policy só depois de setar o acesso público ao bucket. Então aqui a gente tem o bucket e aqui a gente tem a policy em si. Então a gente está permitindo que todo mundo pegue objetos, ou seja, leia os objetos do bucket que a gente está criando. E por último, a gente precisa subir os arquivos. Eu vou criar um objeto, a gente vai chamar esse objeto dentro do nosso bucket index.html. A fonte, de onde que ele está aqui na minha pasta, www.index.html. Para finalizar, a gente vai criar o nosso object de error.html. Para o nosso S3 é só isso, então eu vou salvar e definir as nossas variáveis. Então a primeira variável é a nossa AWS region, então você está aqui como string e o valor default a região que está mais próxima de mim. Eu também vou adicionar uma validação bem simples para poder validar se aqui eu tenho duas letras, o traço, o nome e aqui um número. Então aqui é uma validação bem simples, não é uma validação totalmente perfeita, mas é só para a gente poder testar essa validação nos nossos testes. E a próxima variável é o nosso bucket name. Então eu vou criar aqui o nosso bucket name, ele vai ser do tipo string, o valor default vai ser null, e a validação eu também vou validar que o nome do bucket só pode ter letra minúscula, número, ponto e traço. E aqui o tamanho, ele tem que ser no mínimo 3 e no máximo 63. Vou salvar e vou para meus outputs. E a única coisa que eu quero expor nessa minha configuração do Terraform é a URL do meu bucket para a gente poder estar acessando. Com isso eu vou criar um output e vou chamá-lo de website endpoint. E o valor que eu vou colocar, eu vou setar http e o valor que a gente pegar do nosso website configuration, e eu estou pegando o nosso endpoint dessa configuração e concatenando o nosso arquivo de entrada index.html. Com isso, se eu for no meu terminal e rodar terraform init, ele vai inicializar o nosso Terraform, rodar terraform plan. Como a gente tem uma validação no bucket name, eu não posso deixar como nulo, então eu preciso passar uma variável. Eu vou passar esse nome para o meu bucket. E aqui eu vou apenas atualizar as tags do meu bucket. Pois se a gente for no navegador e no console da AWS, o meu bucket ele já está criado. Então vamos aplicar. Ok, ele aplicou. E como a gente pode ver aqui, a gente tem o nosso output, que é o endpoint para o nosso site. Então aqui a gente tem a URL completa. Só copiar e acessar no browser.
Bom, agora que a nossa infra está deployada, a gente vai escrever os testes, mas se você quiser, você pode primeiramente escrever os testes e depois deployar a sua infra. Eu deixei dessa forma para demonstrar que os nossos testes não influenciam e não alteram a nossa infra já deployada. A primeira coisa que eu vou fazer é fechar aqui, vou vir aqui e criar uma pasta. Vou chamar ela de testes. E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo. Vou chamar ele de website.tftest.hcl. Então, para poder estar escrevendo testes dentro do Terraform, a gente precisa nomear os nossos arquivos .tftest.hcl. Se a gente colocar essa extensão, o Terraform vai identificar esses arquivos automaticamente. Eles não precisam estar necessariamente dentro de uma pasta testes, eles poderiam estar aqui na raiz, mas por questões de organização e melhor leitura dos arquivos, eu vou deixar dentro de uma pasta chamada teste. E a primeira coisa que a gente precisa entender nesses arquivos de teste é que a gente pode ter 3 tipos de blocos. O primeiro são do tipo variáveis. A gente pode ter 0 ou 1 bloco desse tipo no nosso arquivo de teste. A gente pode ter blocos do tipo provider. Esse bloco provider a gente pode ter 0 ou N, ou seja, 0 ou muitos blocos de provider, e a gente precisa ter esse bloco chamado run. A gente precisa ter no mínimo 1 e a gente pode ter vários também. Então a primeira coisa que a gente vai definir são as variáveis desse teste globalmente, e essas variáveis vão estar disponíveis para todos os outros blocos desse arquivo. Então a primeira variável que eu vou definir é a nossa AWS region, que é basicamente o que a gente definiu nesse arquivo de variables. Então se eu abrir do lado aqui e fechar, a gente tem o nosso AWS region e nós temos o nosso bucket name. Então eu vou colocar aqui dessa forma, ok? Vou fechar aqui, ou seja, eu vou rodar meus testes em uma outra região. Então, vou colocar EU West 3, que é uma região diferente do que eu citei nas minhas variáveis. Essa daqui é em Frankfurt. E essa aqui é em Paris. O bucket name, qual que eu vou pôr? Vou colocar um nome aleatório. Eu coloquei esse nome comprido, com números, para não correr o risco desse bucket já existir. Próximo passo, a gente vai definir o nosso provider. Então, como a gente está rodando o nosso teste em uma região diferente, a gente precisa setar a região conforme a nossa variável. E por último, o nosso bloco de run. Então, vou escrever run e vou dar um nome. Eu quero validar os meus inputs, as minhas variáveis. E aqui eu vou estar simulando um unit test, pois eu vou estar passando esse comando como plan. Ou seja, ele não vai criar os recursos se eu passar o comando como plan. Se você não passar o comando, o bloco vai utilizar o valor padrão, que é o apply, ou seja, ele vai criar realmente os recursos na nossa infra. Mas para isso daqui, eu não quero criar nada. E quando a gente passa um plan, esse teste é análogo a um unit test, ou seja, um teste de unidade. Só que se a gente olhar as variáveis aqui em cima, a gente pode ver que eles são valores válidos e eles vão passar normalmente na nossa validação e a gente quer testar se está funcionando ou não. Então, para isso, eu vou sobrescrever as variáveis que estão aqui fora com as variáveis aqui dentro. Então, eu posso passar variáveis dentro do nosso bloco run. Eu vou passar exatamente a mesma, porém, o que eu vou fazer? Eu vou deixar os valores inválidos de propósito. E para a gente ser capaz de testar esses valores, o que a gente precisa fazer? A gente precisa escrever mais um bloco. Esse bloco é expect failures, ou seja, eu estou esperando que essas duas variáveis vão falhar na validação e eu preciso passar elas aqui. Então, vamos passar e vou salvar. Se eu for no meu terminal e rodar Terraform FMT para poder formatar o nosso arquivo e rodar Terraform Test, o que vai acontecer? Vai falhar, pois eu esqueci de dar o nome aqui no meu provider. Então, provider AWS, dessa forma, e vamos rodar novamente. Como a gente pode ver, o nosso teste passou, pois a validação das variáveis está funcionando conforme esperado. Então, se a gente voltar e eu fizer isso daqui e tentar rodar o teste novamente, ele vai falhar. Então, o nosso teste falhou, pois os valores das nossas variáveis são valores válidos e a validação falhou. Então, isso daqui é um teste ao contrário. Voltando, vamos descomentar e agora vamos testar para valer o nosso bucket. Então, para isso, eu vou criar um módulo dentro da nossa pasta testes para poder auxiliar na criação do nosso bucket. Então, aqui eu vou criar uma pasta chamada setup e dentro dessa pasta eu vou chamar um arquivo de main.tf. Nesse arquivo eu vou colar aqui o que eu preciso fazer, que é basicamente gerar um nome aleatório para o nosso bucket. Aqui, esse tamanho eu vou colocar 6. O risco do nome desse bucket existir vai ser menor. Então, basicamente, esse módulo ele vai criar um nome aleatório para o nosso bucket através do provider random da HashiCorp. Ele vai gerar uma string aleatória com 6 nomes referentes a pets separados por traços. E ele vai expor esse valor através do nosso output como um bucket prefix. Então, se a gente voltar no nosso teste, a gente vai escrever mais um bloco run. E esse bloco run, como vocês podem ver, a gente está definindo primeiro a validação e depois o setup. Isso quer dizer que o Terraform ele vai executar
esses blocos em sequência. Ele vai executar da forma que a gente definir aqui. Então, ele começa de cima para baixo e segue essa sequência lógica para esses blocos run. O bloco de variáveis e os blocos de provider não faz diferença onde você colocar, mas é importante deixar aqui em cima, pois a gente consegue identificar rapidamente o que está sendo setado referente às nossas variáveis e também ao nosso provider. Então, vamos lá, vamos escrever aqui run setup. E aqui a gente vai estar utilizando um módulo e a gente vai estar utilizando esse módulo para poder estar criando um nome aleatório toda vez que a gente rodar o nosso teste. Então, vamos lá. O source, qual que vai ser? Testes/setup. E toda vez que a gente passa esse módulo dentro de um bloco run, o Terraform vai criar um tf-state in memory, ou seja, na memória, para esse bloco referente a esse módulo. Dessa forma, a gente consegue utilizar os outputs em outros blocos run. Isso aqui vai ficar mais claro na hora que a gente começar a utilizar o valor desse bloco em outros blocos. E aqui, como a gente não passou nenhum módulo, ele cria um tf-state global para todos os blocos run sem module. E é dessa forma que o Terraform não interfere com a infraestrutura já deployada. Ele não interfere com o nosso Terraform.test que a gente tem aqui na nossa máquina. Então, continuando, agora a gente vai criar o nosso teste em si, ou seja, o nosso integration test, que a gente vai criar os recursos na AWS. Então, novamente, um bloco de run e aqui create buckets. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma variável para o nosso bucket name. Qual que vai ser? A gente vai utilizar o valor gerado pelo nosso bloco de setup. Então, como que a gente vai utilizar? A gente vai referenciar igual a gente faz na nossa infra normalmente. Então, a primeira coisa, run, o nome do bloco, setup e o nome do output. Então, se a gente olhar aqui no nosso main, qual que é o output? É esse bucket prefix. Então, vamos copiar e vamos colar aqui. Pronto, adicionei comentário referente ao nosso tf-state. Como a gente não está passando um mod aqui, ele vai estar utilizando esse tf-state in memory global. Depois que a gente setou a nossa variável, que vai ter o nosso bucket name, a gente vai finalmente verificar o valor que a gente quer checar. Então, para isso, a gente vai utilizar um bloco chamado assert, que a gente vai fazer o assertion para ver se o valor que a gente está esperando é o valor que foi criado. A sintaxe desse bloco é a mesma da nossa variável. Então, a gente tem aqui a nossa condição e a mensagem de erro. Então, vamos copiar. E a gente vai colar aqui dentro. A condição a gente vai trocar. A gente vai checar se o bucket que a gente criou tem o nome da nossa variável. Então, para isso, eu vou vir aqui e eu vou referenciar o meu S3. Como que eu vou fazer isso? Ele vai ser um AWS S3 bucket, e a gente vai pegar o bucket dele. Então, vamos lá. Vou copiar a referência do Terraform aqui no meu teste. AWS S3 bucket, ponto. A referência, ponto, bucket, que é o bucket name. E a gente vai ver se é igual a var.bucket name. Esse var bucket name é referente a essa variável e esse recurso aqui é referente ao nosso recurso do S3. Então, o teste realmente ele vai criar esse recurso utilizando esse arquivo de configuração. E para finalizar aqui, vou colocar mais dois blocos de assert, que é para verificar o conteúdo dos nossos arquivos HTML. Então, essa função fileMD5 vai gerar uma hash baseada no conteúdo do arquivo. E a gente vai comparar com essa hash que está salva no nosso bucket. Então, a gente vai salvar esse arquivo e rodar o nosso Terraform test novamente. Então, vou rodar Terraform test. E aqui ele falhou, porque toda vez que a gente cria um módulo, a gente precisa rodar o Terraform init novamente, para ele poder baixar esse módulo. Terraform init. Terraform test. E a gente pode ver que o nosso teste está passando. O primeiro passo foi validar os nossos inputs, eles estão válidos. A gente rodou o setup, ou seja, a gente criou nosso bucket name aleatório. E aqui a gente criou os buckets na AWS e testou o nome e a hash dos nossos arquivos. Por último, a gente está vendo aqui que ele está deletando os recursos que ele criou. E se por acaso ele não conseguir deletar algum recurso, ele vai mostrar qual recurso não foi possível deletar. E você pode ir no console e deletar manualmente. Para finalizar, a gente vai escrever mais um bloco de run para testar se o nosso bucket está acessível da internet. Eu vou vir aqui e vou criar mais uma pasta. Eu vou chamá-lo de final. E aqui também vou criar um arquivo chamado main.tf. E nesse módulo a gente vai estar utilizando um outro provider da HashiCorp, que é o HTTP. E esse HTTP, ele faz chamadas HTTP no endpoint que a gente passar. Então a gente vai definir uma variável para o nosso módulo, para a gente poder setar o endpoint, ou seja, a URL que a gente vai tentar acessar. E esse data, o que que ele faz? Ele acessa essa URL com esse método. O método get, a gente vai estar simulando, acessando essa URL diretamente do browser. Então eu vou salvar e vou voltar aqui para o meu teste. Eu vou escrever mais um bloco de run e a gente vai chamar website is running. A gente novamente vai utilizar o comando dplan, pois a gente não quer criar nada. A gente vai utilizar um módulo que a gente acabou de criar e passar aqui o source. O source é testes /final. E a gente precisa passar uma variável para o nosso módulo. E a gente vai passar da mesma forma que a gente passou no bloco anterior, através do bloco variáveis. Qualquer
endpoint. Vai ser o nosso output que a gente definiu nesse arquivo aqui. Então, se a gente abrir, é esse daqui, ó, website underline endpoint. Mas para a gente conseguir acessar esse output, a gente precisa acessar o bloco que está gerando ele. E no caso do nosso teste, qual que é? Vamos ver aqui. Se a gente subir aqui, é esse aqui que está criando os nossos buckets e é ele que vai ter o output da nossa infra. Então, para poder acessar, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar run.create buckets, o nosso output. Dessa forma, a gente está acessando o TF state in memory desse bloco create buckets. E a gente está acessando o output que a gente definiu aqui no nosso arquivo de output. E nesse bloco de run, a gente vai fazer apenas um assert. A gente vai verificar se a gente consegue acessar o nosso website. Então, a condição é verificar se a URL está disponível e está retornando status code 200. Eu vou acessar data.http.index.statuscode é igual a 200. E por que data http index.statuscode? Porque se a gente voltar no nosso módulo, o nosso data é do tipo HTTP e é chamado de index, pois a gente vai estar batendo no index.html. O status code é o que vai retornar, é o que vai fazer depois que a gente rodar esse data. E aqui eu vou colocar a mensagem de erro. Ok, com isso a gente tem o nosso teste completo. Se a gente for no terminal e tentar rodar, então vamos formatar o nosso arquivo primeiro. Antes de rodar o teste, a gente precisa carregar o nosso módulo que a gente acabou de criar. E agora sim a gente consegue rodar o nosso teste. E para ver quanto tempo vai demorar esse teste, eu vou escrever aqui na frente do meu comando time para mostrar que realmente o Terraform vai lá, vai criar os arquivos e depois vai destruir eles. A gente pode ver que o nosso teste passou, que está sucesso, e aqui a gente consegue ver o tanto que demorou o nosso comando. Então demorou ali 3,38 segundos. Se a gente voltar no console da AWS, a gente pode ver que o meu bucket está aqui criado normalmente. Ele foi criado ontem e ele não foi afetado por causa dos meus testes. E aqui está o site rodando. Então, se eu recarregar a página, está funcionando normalmente. E com isso, a gente teve uma breve introdução de como esse novo Test Framework do Terraform funciona. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve e até o próximo vídeo.